Você vai abrindo sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 1. Eu também abrirei a minha para que nós possamos ler esse texto. Vamos ler? Quero ler a partir do versículo 19. E eu lerei até o versículo 26. Filipenses 1, 19 a 26. Diz assim o texto: Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ou ganho. Eu queria que você falasse esse versículo junto comigo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Só até aí, esse é o texto base. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto isso, meu amor, me ajuda aqui a tirar desse negócio. Põe na tela inicial, por gentileza. A tecnologia às vezes bate na gente, né? Mas enquanto isso, nós vamos orar. Juntos, oremos. Nosso bom Deus e nosso querido e amado Pai, nós queremos, antes de mais nada, aqui expressar todo o louvor que vem do nosso coração por esse tempo tão precioso que temos passado aqui nesta noite. Nós queremos te dar graças, ó Pai, por cada pessoa que chegou, cada um dos que aqui estão, cada um, Deus, que nos assistem aqui ou em qualquer outro lugar onde estiverem. Nós queremos te dar graças, antes de mais nada, pela presença santa, maravilhosa e gloriosa de Jesus. Obrigado pela salvação em Cristo. E muito obrigado, Pai, por cuidar de nós e por nos proporcionar esse tempo tão maravilhoso. Obrigado porque podemos orar, podemos ter comunhão, podemos adorar e podemos juntos agora pensar, meditar naquilo que a Tua palavra nos diz. Nós queremos colocar-nos na Tua presença, pois somos dependentes do Senhor. Eis aqui o Teu povo, assim como eis-me aqui, clamando do Senhor a direção, clamando do Senhor o poder, tanto para expor a Tua palavra, como para entendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Nós dependemos do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pregar sobre... Obrigado. Hoje eu gostaria de pregar sobre a pessoa mais bela, mais incrível, mais maravilhosa, a pessoa mais fantástica que eu já conheci na vida. E eu espero que você também. Hoje eu quero pregar sobre Jesus, o nosso Jesus, o nosso Cristo. No seminário eu pregava, e sempre que eu pregava sobre Jesus. E um colega me perguntou certa feita: escuta, você não tem outra coisa para pregar, não? Você sempre prega só de Jesus, Jesus, Jesus? A minha pergunta foi: olha, se eu não pregar sobre Jesus, eu vou pregar sobre o quê? Afinal de contas, que outra coisa vale a pena eu subir no púlpito para falar, a não ser das bênçãos e da pessoa maravilhosa de Jesus? E hoje, portanto, quero pregar sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Salvador. O tema desta mensagem é: o viver é Cristo. Verso 21 que nós lemos. E o morrer é ganho, ou o morrer é lucro, dependendo de como estiver na sua versão. E esse texto que nós lemos é o texto que está aqui na carta escrita pelo apóstolo Paulo e escrita aos Filipenses. Quem eram os Filipenses? Filipenses eram os habitantes de uma cidade daquela época chamada Filipos. E Filipos, ela foi a primeira cidade
que esse homem, o apóstolo Paulo, escritor dessa epístola, a primeira cidade da Macedônia, aonde esse homem, apóstolo Paulo, fundou uma igreja. A primeira igreja da Macedônia era a igreja de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Filipos, aliás, significa cidade de Filipe, porque ela foi fundada, ou pelo menos ela foi nomeada, em homenagem ao Filipe II da Macedônia. Talvez você não conheça ele, mas você conhece o seu filho, Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande. A cidade de Filipos foi fundada em homenagem a esse homem, o pai de Alexandre o Grande. Ela é chamada por muitos, a carta aos Filipenses, de carta da alegria, por dois motivos. Porque nós temos na carta o apóstolo Paulo demonstrando alegria, contentamento no seu coração. E nós temos o apóstolo Paulo convidando os filipenses a alegrarem-se no Senhor. Todos nós conhecemos o versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Portanto, esse é o propósito da carta. Ou pelo menos ela é assim conhecida por muitos. Além disso, ela é também chamada de epístola da prisão. Porque junto com Efésios, Colossenses e Filemão, foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Aquela situação que nós encontramos ele ali em Atos capítulo 28. Naquela prisão que durou pelo menos 2 anos, foi aonde Paulo escreveu essa carta, a carta aos Filipenses. E é aqui, irmãos, que entra o ponto central que eu gostaria de destacar hoje. Para mim e para você. O que afinal de contas faz essa carta e esse texto ser um texto tão incrível? Eu penso que tem um fato que é central e que é muito importante. Como eu acabei de dizer, o apóstolo Paulo estava preso. E o homem preso está falando sobre alegria. E quando você está preso, você já foi preso, não? Talvez um outro aqui já. E se foi, glória a Deus, porque Cristo liberta, transforma, mesmo o pior dos pecadores. Mas fato é que geralmente as pessoas não costumam ficar alegres quando estão numa situação como essa. Todavia, esse é o assunto da carta. E diferente de outras cartas no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, o tom de repreensão é muito baixo. Deixa eu explicar melhor. Em outros momentos, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando a carta é escrita, ela é escrita com o propósito de repreender, de corrigir, de ensinar, de disciplinar às vezes. Mas na carta aos Filipenses nós temos muito pouca repreensão. O que nós temos na maior parte da carta é encorajamento. Existe repreensão, mas a maior parte da carta é encorajamento. Os filipenses eram maduros na fé. Portanto, é um cristão maduro escrevendo a outros cristãos maduros. E queira Deus que esse seja o nosso caso. Cristãos maduros. Como eu sei que os filipenses eram cristãos maduros? Deixa eu dar 2 motivos centrais. Segundo o capítulo 4, versos 14 a 20, você não precisa ler, nem eu lerei, mas você pode conferir depois, caso queira. Os filipenses eram pobres. Na verdade, Filipos foi uma cidade muito próspera durante um determinado momento. E nessa época, na época do apóstolo Paulo, ela ainda era uma cidade importante porque era uma colônia romana. E naquela época, quem era cidadão romano tinha muitos privilégios, porque o Império Romano dominava. Mas eles estavam passando por um momento de escassez na cidade. Ainda assim, sendo pobres, estavam dispostos a servir uns aos outros. Os filipenses mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo, que estava preso, sem condições de se alimentar. E o apóstolo Paulo está agradecendo por eles terem feito isso. Olha, eles, sendo pobres, tendo motivos para quererem cuidar da sua própria vida, estão amando os irmãos e demonstrando isso na prática. O resultado é que no versículo 19 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Esse texto não é para todo cristão, viu? É para aquele que, sendo cristão e tendo suas dificuldades, ainda assim se preocupa com suprir as necessidades do próximo. Para esses, Deus diz, a Bíblia diz, melhor dizendo, Deus supre as necessidades deles. Eles cuidavam das coisas de Deus, Deus cuidava das coisas deles. E eu duvido, aliás, que se você tomar essa atitude, Deus também não vai cuidar das suas. Com certeza vai. Além disso, Paulo era um cristão, aliás, os filipenses eram cristãos maduros,
porque recebem mais encorajamento do que repreensão na carta. Deixa eu confessar uma coisa. Gente, tem uma coisa que me faz tão mal, é ser obrigado a repreender alguém. É tão difícil. Às vezes no Instituto Bíblico, às vezes no culto, às vezes numa programação que nós realizamos e tal. Às vezes homens e mulheres velhos, rapaz, que precisam ser repreendidos. Olha, me dói. Me dói. Mas aqui não é o caso. Nós não podemos ou não devemos ser durante toda a vida crente que tem que ficar sendo repreendido constantemente. Tem que chegar uma hora em que nós vamos ser mais encorajados do que repreendidos, porque estamos caminhando e nos aperfeiçoando rumo à imagem e semelhança do Senhor. E esse era o caso dos filipenses aqui também. E esse texto, então, escrito pelo apóstolo Paulo, que é escrito da cadeia e é escrito com um propósito de encorajamento, um homem preso encorajando outras pessoas, um homem preso falando de alegria a outras pessoas, um homem preso convidando outras pessoas a se alegrarem com ele, tem uma tese central e principal. É ela que eu gostaria de defender hoje com base no que o texto bíblico está dizendo. E a tese é a seguinte, e esta é a mensagem que eu quero que fique na sua mente. Se você se esquecer de tudo, tomara que você não esqueça, mas se esquecer, lembre-se da tese desse texto. E a tese é a seguinte: nós experimentamos e gloriamos e confiamos e desfrutamos da presença e das bênçãos de Jesus, e quando nós fazemos isso, Jesus é engrandecido na nossa vida. Quero repetir. Quando você desfruta da presença de Jesus, se gloria em Jesus, desfruta das bênçãos de Jesus, experimenta a sua santa, maravilhosa presença, aproveita das bênçãos, frutos da sua graça sobre a nossa vida. Quando você vive assim, Jesus é engrandecido na nossa vida. Em outras palavras, e usando as palavras de John Piper, Cristo é mais engrandecido em mim quando eu me satisfaço mais nele. Uma outra verdade, fruto dessa, também tem que ser dita. Por outro lado, não há como exaltar e engrandecer a Deus sem ter prazer nele. Cristo é engrandecido em mim quando eu me satisfaço nele. E Jesus não é glorificado em mim quando eu não tenho prazer nele. No meu caso, eu que sou cristão. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus estabeleceu o tipo de relacionamento mais belo que poderia existir entre o Criador e a criatura. O mais belo entre Ele e nós. Porque Ele nos faz feliz, Ele nos alegra, Ele preenche a nossa alma, Ele preenche o vazio do nosso coração, e ao mesmo tempo que nós desfrutamos das bênçãos dEle, da felicidade que vem dEle, da paz que Ele dá, da satisfação que Ele proporciona, ao mesmo tempo, nós o engrandecemos quando desfrutamos disso. Então você se pergunta, como engrandecer ao Senhor? E eu respondo, satisfazendo-se naquilo que Ele dá, naquilo que Ele oferece. Então eu quero dividir essa mensagem em dois tópicos principais. E a partir de agora serei bem objetivo. O primeiro, a nossa expectativa. A expectativa do cristão maduro deve ser uma só: engrandecer a Cristo. Faça desse o alvo da sua vida. Faça dessa a sua maior expectativa, o seu maior desejo, a sua missão: engrandecer a Cristo. Segundo, Cristo é engrandecido na vida do crente, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Repito, Cristo é engrandecido na vida do crente, quer pela sua vida, quer pela sua morte. É assim. Vamos viver dessa forma? Tendo como alvo da nossa vida engrandecer ao Senhor. Eu quero tentar te convencer nessa noite a viver assim. Primeiro então, a expectativa do crente é engrandecer a Cristo, é engrandecer ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, e nesse momento você está me ouvindo, e o seu coração pecaminoso, assim como o meu coração pecaminoso, pensa uma coisa: por que buscar a grandeza de alguém que não eu mesmo? Pastor, engrandecer a Cristo, eu quero engrandecer a mim.
Eu quero ser grande, eu quero ser o maior, eu quero ser poderoso, eu quero ser conhecido, eu quero ser respeitado, eu quero ter uma bela reputação. Pastor, por que afinal de contas hoje você vem pregar que eu devo dedicar a minha vida para engrandecer outro que não eu? Você não pensou assim, não? Eu sempre pensava. É verdade, eu sempre pensava. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar que é melhor engrandecer a Cristo do que engrandecer a si mesmo. E eu vou te explicar por quê. Porque a nossa natureza, a sua e a minha, é atraída pelo belo, é atraída pelo impressionante, é atraída pelo surpreendente. A maior alegria que existe na nossa vida, irmãos, o maior propósito, o momento onde nós nos desfrutamos ou nos pegamos desfrutando da maior felicidade, é quando, por exemplo, você está vendo um jogo de basquete da NBA, e no último segundo o cara lá faz uma cesta de 3 pontos, e vira o jogo, e acontece uma festa, e aquele momento é surpreendente, e todo mundo comemora porque foi algo incrível. Ou quando você viaja, pega a sua família, entra no ônibus todo mundo, coloca um feijão ali na sacola, dentro do saco, pega um frango assado, amarra, vai para a praia, e chega lá na praia, arma a sua barraquinha, e você olha aquele mar maravilhoso, tem um monte de gente lá em volta. Eu não sei como vocês gostam de ficar no meio de muita gente, mas tem um monte de gente lá na praia, e você está lá no meio, olhando aquele mar, e está se sentindo maravilhado com aquilo. É fim de ano, então chega em muitos lugares, tem hora de queima de fogos. E aí você vai com a sua família, se programa, você espera um ano todo, porque você quer ver a queima de fogos em um determinado lugar. E aquele momento é um momento incrível, porque você está olhando, está aqueles fogos de todo tipo, de toda cor, estão explodindo no céu, e você fica encantado, maravilhado. Você tira a sua selfie, coloca no seu Instagram, volta para casa e conta para todo mundo a maravilha que foi o seu passeio. Ou não é? Na verdade, você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo, justamente para ver se consegue sobrar um dinheirinho, para no sábado você sair da sua casa com a sua família e ir comer um dogão em algum lugar. Você faz o possível para poder ter esse tipo de experiência. Por quê? Porque, afinal de contas, o motivo da sua vida, o seu trabalho, dos seus esforços, é justamente conseguir em algum momento do mês ou do ano, sair com sua família ou sair sozinho, ir a algum lugar para apreciar esse tipo de coisa. Viajar para ver uma bela paisagem, ir lá nas cataratas do Iguaçu, ir lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, ou em qualquer outro lugar. Você não faz isso à toa. Você faz porque você está obedecendo aos impulsos da sua própria natureza. A sua natureza gosta do que é belo, do que é impressionante, do que é maior do que você. E eu quero te dizer que na verdade não é assim por acaso. Deus nos criou assim, para que nós pudéssemos encontrar finalmente a satisfação plena na pessoa dele. A adoração, portanto, é um meio de corresponder aos impulsos da minha natureza, porque a minha natureza me leva, me impulsiona a admirar o que é bonito. A natureza de Jesus é ser bonito, é ser belo, é ser surpreendente, é ser incrível, é ser grande, é ser maior do que nós. Portanto, quando eu adoro a Jesus, eu correspondo de forma mais plena os impulsos da minha própria natureza. E eu glorifico a Ele, e eu fico impressionado com a grandeza e a beleza dele, que nenhuma catarata do Iguaçu consegue superar. Permita-me dar um exemplo sobre adoração. Com certeza você já deve ter visto algum momento da sua vida aí, você já deve ter olhado no microscópio. Já olhou? Eu estudava até pouco tempo atrás, e a escola tinha o seu laboratório, e nós precisávamos ir lá e colocar o rosto lá no microscópio e ficar olhando. Tinha um vidrinho lá embaixo, eu não entendia nada, mas eu tinha que olhar para ganhar ponto. Então eu olhei no microscópio. Talvez você já tenha olhado. O que o microscópio faz? O microscópio aumenta diante dos seus olhos uma coisa que de tão pequena você não conseguiria ver. Eu quero dizer que a adoração não é igual a um microscópio, mas ela é igual a um telescópio. Você já viu um telescópio? O telescópio é diferente. O telescópio tem o propósito de aproximar de você, ou fazer maior aos seus olhos, uma coisa que já é infinitamente maior do que você, mas que você, pelas suas limitações, não consegue enxergar bem. Mas quando você olha no telescópio, você enxerga de maneira mais nítida.
E quando enxerga de maneira mais nítida, percebe que é maior do que você pensava, não é assim? E aí você fica impressionado, e você continua olhando porque aquela grandeza te impressiona. Você aproxima o telescópio e descobre novos detalhes, e aquilo te impressiona mais, e nós poderíamos continuar. Adoração, irmão, engrandecer a Jesus, irmão, é um telescópio. Quando você adora, você engrandece a Cristo. Engrandecer a Cristo não significa que Ele é pequeno e precisa de ampliação. Na verdade, Ele é muito maior do que nós, assim como os planetas que observamos pelo telescópio. Mas quando você adora, esse ser que é tão grande, através da adoração, se aproxima de você. E você consegue vê-lo mais. E quando você vê mais e você desfruta mais, você fica mais encantado. Então o que você faz? Adora mais. E quando você adora mais, o que acontece com Jesus? Ele se torna ainda maior na sua vida. E você fica mais impressionado. E você adora mais. E adorando mais, ele cresce mais. E esse é o processo. E é por isso que nós adoramos a Jesus e engrandecemos a Ele. Ele não é pequeno e precisa crescer. Ele é muito grande, mas a nossa visão precisa ser aperfeiçoada. E através da adoração você faz isso. E quando você adora, a beleza dele toma conta do seu ser. Por isso é possível você ter uma alegria superior a de ver a queima de fogos na praia, quando você está dentro da prisão. Porque Paulo, dentro da prisão, adorava ao Senhor. Adorava ao Senhor. Então, irmãos, nós nos satisfazemos verdadeiramente, não quando buscamos a nossa própria glória, mas quando buscamos engrandecer a Cristo. Nós vamos desfrutar dessa segurança, dessa certeza maravilhosa, quando buscarmos engrandecer a Cristo, quando buscarmos adorar a Jesus Cristo. A expectativa de Paulo era essa, que Cristo fosse engrandecido. Nós já lemos o texto no versículo 19. Ele queria que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Ele desejava exaltar a Deus, e quem deseja isso, o realizará por sua vida e por sua morte, e desfrutará do maior prazer que o homem pode encontrar em toda a sua existência. Está dando para entender? Pare de buscar a sua própria glória. Não compensa. Engrandeça a Jesus Cristo. Engrandeça a Cristo. De que forma Paulo fazia isso? O versículo 19 nos dá algumas dicas importantes. Primeiro, ele engrandecia a Cristo sempre. Segundo, ele queria engrandecer a Cristo através do seu próprio corpo. Cristo será engrandecido no meu corpo. E terceiro, ele diz que engrandeceria a Cristo tanto pela sua vida, quanto pela sua morte. Esse é o cristão genuíno. Busca engrandecer a Cristo e busca engrandecer dessa forma. Como engrandecer a Cristo sempre? Isso quer dizer engrandecê-lo de maneira incircunstancial. Isso quer dizer que diante daquelas coisas que nos parecem boas e também daquelas coisas que nos parecem ruins. Isso quer dizer que eu devo buscar engrandecer, adorar, glorificar, exaltar a pessoa de Jesus, independente do que aconteça. Já tentou fazer isso? Olha, vale muito a pena, faça. Você vai descobrir. Segundo, engrandecer a Cristo no seu corpo. E isso é importante, permita-me reforçar algo que já tenho falado aqui alguns outros dias atrás. A Bíblia nos convida em várias oportunidades a apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo. Sabe o que isso significa? Que aquele papo de, pastor, Deus conhece o meu coração, não cola. Porque se o seu coração pertence a Ele, isso tem que refletir nas suas atitudes, nas roupas que você veste, nos lugares que você vai, nas pessoas e na forma com a qual se relaciona com os demais. Tem que ser assim. Senão, não adianta dizer que Deus conhece o seu coração. E terceiro, Cristo é engrandecido tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? É na minha, versículo 20. Engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E eu quero começar falando sobre a morte. E aqui já estou caminhando para a segunda parte. Quero começar falando sobre a morte. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, verso 23. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você prestou atenção no que a Bíblia está dizendo? Esse homem de Deus está dizendo o seguinte: eu tenho o desejo de partir.
Em outras palavras, a palavra partir traz duas ideias centrais. A primeira, levantar acampamento. E a segunda, soltar as âncoras e lançar-se ao mar. Essas duas ideias eram usadas principalmente. Então ele está dizendo, eu tenho desejo de partir. É como se ele estivesse dizendo, eu não quero mais ficar onde estou. Eu quero levantar o meu acampamento, eu quero armar novamente aí as minhas tendas, desarmar as minhas tendas, colocar na mochila e ir embora. Ou, ele está dizendo, eu não quero mais ficar ancorado nesse mundo. Eu quero levantar âncoras e fazer-me ao mar da vontade do Senhor até encontrar-me com Ele. Partir é outra palavra para morrer, se você preferir, para ficar mais fácil. Ele está dizendo, eu quero morrer. Ou melhor, eu tenho desejo de morrer. Ou melhor, eu prefiro morrer. E a essa altura você está dizendo, eu vim no culto para ouvir o pastor falar que eu devo ter o desejo de morrer? Não é isso. E eu já quero explicar por quê. Em primeiro lugar, observe algumas razões pelas quais a morte é lucro na visão da palavra de Deus. Primeiro, os nossos espíritos, segundo Hebreus 12, 22 e 23, serão aperfeiçoados quando o crente partir dessa vida. Segundo, nós seremos aperfeiçoados ou livrados das dores deste mundo, segundo Lucas capítulo 16, versos 24 e 25. Inclusive você deve se lembrar dessa passagem, o rico e Lázaro. E Lázaro, depois de sofrer muito nesse mundo, vai para o seio de Abraão. E Abraão diz, você está em tormentos para o rico, mas Lázaro agora está desfrutando de paz. Foi liberto das dores desse mundo. Terceiro, será concedido um profundo repouso para a nossa alma. Segundo Apocalipse capítulo 6, as almas das pessoas que haviam morrido estavam ali diante de Deus, estavam clamando, até quando o Senhor não vingará essas pessoas que nos fizeram mal enquanto estivermos na terra? E aí o que acontece? Deus responde a eles, dando-lhes uma nova vestidura e dando-lhes repouso. Está lá, Apocalipse 6, 9 a 11. Quarta, nós experimentaremos uma profunda familiaridade, segundo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E lá o texto está dizendo, finalmente, que quando nós estivermos com Cristo, nós finalmente alcançaremos aquilo que deveríamos ter sido durante toda essa vida e aquilo que fomos criados para ser. Por último, verso 23. Ele preferia partir porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Um outro detalhe importante antes de prosseguirmos. Sabe o que esses textos deixam claro para nós? Que diferente do que algumas pessoas estão pregando por aí, a nossa alma é imortal. Você não vai ser aniquilado quando morrer, e muito menos você vai ficar num sono aí até não sei que hora. A Bíblia nos apresenta claramente que nós partimos dessa vida, mas continuamos conscientes existindo na presença de Deus ou não, imediatamente. Ele está dizendo, eu vou partir e imediatamente eu vou estar com Cristo. Se não me explica como é que Moisés e Elias falaram com Jesus no Monte da Transfiguração. Então perceba essas verdades bíblicas que são importantes. E agora, finalmente, a pergunta é, como Cristo será engrandecido na minha morte? Eu estou falando de morte por enquanto, vou falar da vida já já. Mas como Cristo será engrandecido na minha morte? E a resposta é uma só. Cristo é engrandecido na minha morte quando eu o considero como alguém incomparavelmente melhor às coisas desta vida. De novo, Cristo é engrandecido quando eu me satisfaço nele. E quando eu percebo que ele é incomparavelmente melhor a todas as coisas, então mesmo na morte, Jesus é glorificado através dela na minha vida. Quando você morre, você perde tudo aquilo que era acostumado a ter. Mas o que você ganha? Você ganha a Cristo. É isso que o texto diz. Você ganha a Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Cristo é engrandecido na morte daqueles que têm a certeza que Ele é mais valioso do que tudo que essa vida tem a nos oferecer. Ouça o que eu estou te dizendo. Nada que esta vida possa te oferecer é mais valioso do que a presença de Jesus. Escute o que eu estou te dizendo. Nada. Paulo entendia que morrer era lucro, porque ele tinha certeza de que estaria com Cristo. Caso não fosse assim, não é lucro nenhum morrer. Além disso, quando o cristão morre, ele experimenta mais de Cristo.
ele tem mais comunhão com ele, ele o vê melhor, e isso para ele é lucro. Sabe por quê? Ele não precisa mais do telescópio, porque agora ele vê de perto. Então, dizendo isso de outra forma, quando morremos, somos plenamente satisfeitos com Jesus. Ele é mais satisfatório do que qualquer coisa que experimentemos durante a vida. Morte, para o cristão, é união e reunião. É união com Cristo e reunião com os cristãos que partiram antes de nós. Isso é a morte para o cristão. Muito bem, pastor, depois de toda essa propaganda, eu estou pronto para morrer. Vou chegando em casa dizendo, estou na vontade de morrer. Foi o pastor que pregou na igreja hoje e me deixou assim, como eu queria morrer hoje. Seu marido descrente vai falar, você não vai mais na igreja. Por que não estamos buscando a morte, se a morte para o crente é incomparavelmente melhor? E a resposta é uma só. Porque assim como engrandecemos a Cristo através da morte, podemos e devemos engrandecê-lo também em vida. Também em vida. E esta é a verdade central, e desta forma eu quero terminar essa mensagem. Por que, afinal de contas, nós não buscamos a morte? Porque o apóstolo Paulo não entregou de vez as cartas dizendo, olha, eu já estou preso mesmo, já estou aqui mesmo, eu já fiz 2 viagens missionárias, eu já ganhei muitas almas para Jesus, está bom já, Senhor pode me levar, estou cansado desse mundo. Por que ele não ficou torcendo, dizendo, ele estava esperando a sentença sair, ele corria risco de vida, ele podia morrer sentenciado pelo governo romano. Por que então ele não diz, Senhor, por favor, ó Deus, por favor, faz com que essa sentença seja morte, porque eu quero morrer e estar com o Senhor. Ele acabou de falar tão bem da morte, por que não fazer isso? A resposta é, porque Cristo pode ser engrandecido também através da nossa vida. Por que permanecer em vida? Porque Cristo deve ser glorificado também enquanto estamos em vida. E porque podemos desfrutar das suas bênçãos, da sua graça maravilhosa, das suas benesses e da sua presença aqui e agora, em vida. Você não precisa morrer para estar com Deus. O cristão não. O cristão desfruta de Deus hoje, agora, nesse culto. E essa é a verdade central. Como eu posso engrandecer Cristo na minha vida? Eu quero perceber alguns detalhes aqui nos versículos que nós lemos. Diz o verso 22, Paulo está dizendo, o meu viver na carne, e quando ele fala na carne, não está falando de no pecado, é a carne no sentido de na matéria, ele ainda está aqui. O meu viver na carne traz frutos para o meu trabalho. Ele estava pensando, morrer ou viver? Morrer é muito melhor. Mas eu tenho frutos para dar ainda nessa terra. Como eu posso engrandecer a Deus nessa terra? Dando frutos. Deus quer que você dê frutos. Eu já li recentemente um versículo, eu gostaria de citar mais uma vez, palavras do próprio Senhor Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus nos escolheu e quer que demos frutos. E nós podemos dar frutos nesta vida. Aqui e agora podemos fazer a diferença. Versos 24 e 25. Paulo queria continuar nessa vida por causa dos irmãos que precisavam dele para o seu progresso e para a sua alegria na fé. Sabe por que vale a pena continuar vivendo? Por causa dos nossos irmãos. Sabe por que vale a pena continuar vivendo? Porque através da minha vida, outras pessoas que servem a Jesus, que estão em Cristo e que estão talvez numa situação difícil ou não sei, mas eu posso ser usado para que esta pessoa progrida na fé e experimente mais do Senhor ainda em vida. Terceiro, verso 26. Assim como Paulo, nós somos motivos pelos quais Jesus é glorificado em nós e no nosso próximo. No caso de Paulo especificamente, o verso 26 é como se ele estivesse dizendo que Paulo era um telão, onde as pessoas poderiam ver, poderiam assistir o poder de Deus se aperfeiçoando nele, o agir de Deus na vida dele, e olhando para a vida dele, essas pessoas poderiam perceber o que Jesus faz por aqueles que nele estão confiantes, por aqueles que entregaram realmente as suas vidas a ele. Da mesma forma,
Olha aqui, gente, em nome de Jesus, você, se você pertence a Jesus, é uma tela através do qual Deus está se revelando ao mundo. Alguns uma tela Full HD, outros uma tela menorzinha, mais estreita. Mas nós somos grandes telas através das quais tem passado um grande filme constantemente para que a humanidade veja. E o filme é o que Jesus pode fazer por aqueles que pertencem a Ele. E era isso que estava acontecendo com esse homem. Ora, Paulo estava preso. Ele estava encarcerado. Se havia alguém nesse texto que tinha motivos para reclamar diante de Deus, era Paulo. Mas ele está escrevendo para encorajar pessoas. Como pode alguém que está numa situação pior encorajar? Eu te respondo, porque ele engrandecia a Cristo no seu corpo. E por causa disso, ele desfrutava das coisas maravilhosas que Jesus tinha para ele. A alma dele era satisfeita, mesmo na cadeia. E é por isso que ele diz também no capítulo 4, dos versículos 11 a 13, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Por que ele era contente em toda e qualquer situação e eu não? E você não? Porque ele descobriu e ele fez o alvo da sua vida engrandecer a Cristo. Então esses somos nós. E é isso que Jesus quer fazer. E é isso que Ele fará se nós nos satisfizermos nele e engrandecermos a Ele na nossa vida. Uma pergunta. Se Paulo estava mal, se Paulo estava enfrentando esses momentos difíceis, afinal de contas, do que é que ele desfrutava? O que o satisfazia e engrandecia ao Senhor? Tem algumas respostas que também estão no texto, apenas vou pontuá-las. Primeira, Paulo tinha convicções. Você é daqueles que quando o problema bate à porta, seja lá qual for, você já fica com, Ai, será que é essa a vontade de Deus para minha vida? Ai, será que eu estou no caminho certo? Ai, será que Deus está ouvindo minha oração? Ah, será que vale a pena? Ah, será que a palavra de Deus é a palavra de Deus mesmo? Ah, será que Deus é soberano mesmo? Será que vale a pena ser crente mesmo? Você é desses. Paulo tinha convicções, diz o versículo 19, ele diz, eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito, me redundará em libertação. Ele tinha certeza do que Deus queria para a vida dele, e sabia o que ia acontecer através daquela situação que ele estava enfrentando, não porque ele tinha um conhecimento sobrenatural, mas porque ele tinha convicção de quem ele era, de quem Deus era, e do que Deus queria para a vida dele. Você tem? Porque geralmente esse problema tem afligido muito o povo de Deus, viu? A pessoa se casa no primeiro mês, ai, será que eu devia ter casado? Entra no serviço a primeira semana, ai, será que eu devia ter entrado nesse serviço? Fica membro da igreja, depois de 2 semanas, ai, será que era essa a igreja mesmo? Primeira doença que vem na sua vida, ai, será que vale a pena ser crente mesmo? Jesus e o nosso Deus é um Deus de verdades, é um Deus de convicções, é um Deus absoluto. E ele desfrutava disso. Segundo, sabe com que Paulo contava nesses momentos difíceis, que fazia com que ele engrandecesse ao Senhor? Ele contava com as súplicas e as orações dos seus irmãos em Cristo. Gente, olha que bênção isso. Ainda no versículo 19, ele está dizendo que ele estava convicto por causa da súplica daqueles irmãos. Ele estava preso, mas havia irmãos orando por ele. Ah, gente, isso é bom, viu? Recentemente eu estava visitando, junto com a minha esposa, a Sara no hospital. E era bem o horário do programa de rádio. Então eu consegui conectá-la no rádio para que ela pudesse escutar, e mandei uma mensagem para o programa. Falei, olha, a Sara está aqui ouvindo, manda um abraço para ela. Ela estava lá deitada na cama. O pastor Luciano viu a mensagem a tempo, e mandou um abraço todo especial para a Sara, e depois, quando orou, citou o nome da Sara na sua oração. Você não faz ideia de como essa menina ficou lá naquele quarto do hospital. E cá entre nós, é assim conosco também. Recentemente eu passei também por um momento muito difícil na minha vida. E eu tive que ir a Uberaba, mas eu tinha certeza. Minha esposa falava assim, o pessoal aqui mandou te dizer que estão orando por você. É isso que nos sustenta em pé, viu? É isso. E Paulo contava com isso, porque pertencia ao Senhor e desfrutava dessa bênção. Terceiro, ainda no versículo 19, diz o texto que Paulo estava certo pela súplica e pela provisão.
Porque é com isso que nós contamos quando pertencemos a Jesus, com a provisão que vem do alto. E é por isso que, mais uma vez, eu digo que o versículo 19 do capítulo 4 nos diz essas verdades. O Senhor Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Se você pertence a Deus, Ele provê. Não é isso que diz Mateus capítulo 6? Busca o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, perceba, meus queridos irmãos, como disse o próprio Senhor Jesus. Os lírios do campo não tecem, não fiam, mas olha como se vestem. As aves do campo não trabalham, não vão no açougue, nem no supermercado fazer a sua compra, mas se alimentam todo dia. Você que pertence a Jesus vale muito mais que elas. Ele contava com a provisão de Deus, mesmo estando naquele lugar. Quarto, ele contava com os livramentos de Deus. Ei, eu quero te dizer, viu, francamente, Deus nos dá tantos livramentos, constantes, muitos dos quais você nem tem ideia. Deus está constantemente te livrando, te guardando. E ele diz isso ainda no versículo 19, ele diz que a provisão do Espírito de Jesus redundaria ele em libertação. Pelo que tudo indica, essa palavra libertação pode ser usada para a salvação, mas no contexto é libertação da cadeia. Deus iria livrá-lo daquela situação. E Ele nos livra de tantas situações difíceis. Nem sempre nos livra da situação, mas nos livra nela. Lembra de Daniel lá na cova dos leões? De fato ele entrou lá, mas os leões não o tocaram. Lembra dos seus amigos na fornalha ardente? De fato entraram lá, mas o anjo do Senhor estava com eles. É assim com você. Além disso, diz o versículo 5 que Paulo ele tinha esperança, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Qual que é a diferença do cristão? O que Cristo me dá que não dá às pessoas que não pertencem a Ele? Esperança. Esperança. Irmão, você tem esperança se você pertence a Jesus. Há esperança. Jesus nos dá esperança, versículo 20. Além disso, nós que estamos em Cristo desfrutamos, ainda no versículo 20, de ousadia para enfrentar os problemas de cabeça erguida. Os desafios vêm, mas o cristão é ousado. Não no sentido de abusado ou folgado, mas no sentido de que ele não se deixa abater ou se intimidar pelas dificuldades e desafios que vêm sobre ele. As provas vêm, mas o cristão as enfrenta com ousadia. Deus é o meu Pai. E o seu também. Você vai mesmo temer diante da primeira tribulação? Além disso, Jesus nos dá a bênção de produzir frutos para a sua glória. E consequentemente, versículo 24, ele dá sentido para a nossa vida. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, diz o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é, a minha vida não faria sentido nenhum se eu não estivesse em Jesus. Mas a minha vida tem um sentido. É necessário. Ouça, Paulo está dizendo, eu sou necessário no plano de Deus. Em que sentido? No sentido do que eu faço para o reino de Deus tem valor. O que você faz para o reino de Deus tem valor. A vida de quem pertence ao Senhor não é vã. Eu sigo algumas páginas de ateu no Facebook. Pastor ateu, já pensou que absurdo? Não é esse o caso, não. É porque eu gosto de observar quais são as suas reclamações, as suas queixas para com Deus. E esses mesmos ateus admitem de maneira bem clara, não há, aparentemente, nenhum sentido para a vida. A filosofia chama isso de niilismo. Sabe o que é pior? Que eu concordo plenamente. Sem Jesus não há nenhum sentido para a vida. Mas Jesus nos deu um sentido para a vida. Mas Jesus nos deu uma direção. Jesus fez com que a nossa vida valesse a pena. Nós que não valíamos nada, agora valemos por Jesus. Nesse sentido, e com essas palavras concluo, assim como diz o apóstolo no versículo 21, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E é Cristo por quê? Porque Ele é o começo da vida. A vida começa quando você se encontra com Jesus.
Porque Ele é a continuidade da vida. Porque a sustentação da vida é o Senhor Jesus. Porque Ele é o fim da vida, no sentido de propósito. O que nós teremos no fim da nossa vida é a presença de Jesus. Ele é o propósito da vida. O que nós buscamos na vida é estar com Jesus. Ele é o sentido da vida. Se há algum sentido na minha vida, esse sentido quem deu foi Jesus. Ele é a inspiração para a minha vida. Porque se há algo nessa vida, nessa terra tão terrível, e nesse mundo tão triste, cheio de incertezas e decepções e frustrações, que nós encontramos alguma inspiração, esse algo é em Jesus. Ele nos deu a tarefa da nossa vida. E Ele é a própria recompensa da vida. Nesse sentido, o viver é Cristo. E o morrer é lucro, por quê? Porque estar com Ele é incomparavelmente melhor. Dito isto, faço algumas aplicações. Primeira, faça de seu alvo principal viver para engrandecer a Cristo. Ei, me ouça, por favor. Faça do seu alvo principal de vida engrandecer a Jesus Cristo. Faça isso. E você descobrirá como Ele se tornará cada vez maior diante de você. E você descobrirá o contentamento e a alegria que só Ele dá. Isso vem quando você o engrandece. Pare de buscar a própria glória. E viva para engrandecer a Jesus. Segundo, não se contente na vida com nada menor do que Cristo. Tem muita gente achando que bênção de Deus é um emprego novo, um esposo, uma esposa, um carro maior, uma casa melhor. Todas essas coisas são de fato bênçãos. Mas se Deus se limitasse a dar apenas isso para a gente, eu te digo, nem nos amar, Ele nos amaria. Porque a pessoa de Jesus é tão melhor. E tendo uma riqueza tão grande para nos oferecer, Ele nos oferecia alguns trocados. Pense você chega diante de mim e precisando de alguma coisa, eu tenho muito dinheiro para te dar. E podendo te dar, eu te dou algumas moedas. O que você pensaria a meu respeito? Ele tem pão na sua casa, mas me dá migalhas. Será que Ele me ama? É evidente que não. É por isso que Jesus, ou Deus, nos quer dar o que Ele tem de melhor. E o que Ele tem de melhor é Ele mesmo. Não se contente com menos que isso. Terceiro, saiba que em Cristo a sua vida tem valor. E há um plano perfeito para ela. Em Cristo, a sua vida tem valor. Nós não tínhamos, mas Ele nos atribuiu. Nós não tínhamos sentido, mas agora nós temos. Nós não tínhamos valor, mas agora temos. Não havia nenhum propósito, mas agora há. Porque em Cristo, a minha vida e a sua tem valor. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, meu irmão, faz diferença. Então preste atenção. Com a maneira com a qual tem vivido. Quarta, saiba que, através de você, Cristo será engrandecido na vida de outros. E estes outros vão desfrutar da mesma alegria, ou não. Deus quer usar você e eu. Deus quer, através da nossa vida, mesmo que nós não entendamos a princípio, nos usar na vida de outras pessoas. E às vezes você não vai pregar, mas você vai glorificar a Deus com a sua forma de viver. E acredite, as pessoas ao seu redor veem isso. Por último, saiba que mesmo que a morte chegue, ela será uma grande bênção para nós, crentes em Jesus. Nós que esperamos em Cristo, porque nós desfrutaremos dele, e isso é incomparavelmente melhor. Mas ei, e quem não está em Cristo? Não tem propósito, não tem sentido, não tem esperança, não tem motivação, não tem inspiração, a não ser ver a queima de fogos no fim do ano. Trabalho o ano inteiro para ver uma queima de fogos de 10 minutos. E olha lá, é tão pouco. Se você não está em Cristo, acredite, você está em péssimos lençóis. Eu quero te convidar, por que você não vem desfrutar da maior bênção e da pessoa mais maravilhosa que existe, Jesus? Entregue a vida para Ele, creia nele, creia que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou segundo o que diz a Escritura, está à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que nele se refugiam.
Jesus Cristo nos livra da ira de Deus. Jesus Cristo nos dá um novo caminho, uma nova perspectiva, uma vida nova, vida muito superior a essa tão infeliz que você tem vivido até hoje. O viver, meus irmãos, diz o versículo 21, é Cristo. Eu quero dizer que para mim, pelo menos, esse é meu alvo. Engrandecê-lo na minha vida e na minha morte. E engrandecê-lo desfrutando da sua maravilhosa presença. E gozando dele para todo sempre. Eu quero te convidar a fazer isso também. Gozar da presença dele e engrandecê-lo para sempre. É a melhor coisa que você pode fazer na vida. E é por isso que nós vamos orar agora. Nosso amado Pai, nosso querido Deus. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus aqui, diante do Senhor e desta igreja, assumir o compromisso de viver buscando engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu espero em nome de Jesus também que esta não seja só a disposição vinda de mim, mas de todos os nossos irmãos que aqui estão. As coisas deste mundo às vezes parecem valer a pena, é verdade, mas não acrescentam nada de virtuoso e valioso na nossa existência. Só o Senhor faz isso. Queremos, portanto, engrandecê-lo, nos satisfazendo mais no Senhor. Por favor, nos dá a satisfação que vem do alto, e através dela nos permita engrandecê-lo mais na nossa vida. Obrigado por Jesus. Muito obrigado por Jesus. Porque hoje nós podemos dizer, ó Deus, sem medo de errar, que mesmo que tudo nesta vida dê errado, nós temos Jesus. E Ele nos basta. Ele nos basta. Seja engrandecido, ó Senhor, através da nossa vida. E nos ensina a nos satisfazer no Senhor a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como oração silenciosa, nós terminamos o nosso culto nesta noite. Esperamos que Deus te abençoe, te leve em paz, te guarde, levante sobre ti o rosto, te dê a paz que só Ele pode dar, que você tenha uma semana agradável na presença dEle, e em comunhão com Ele e com os demais irmãos. Vá em paz, e se Deus quiser, nos veremos nas próximas programações.